Boa noite, muito boa noite, pessoal. Estamos aqui, mais uma live para falar da Arte Reborn. Hoje, nossa convidada especial, ilustre, Ana Lúcia. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Obrigada, você é a estrela da noite, né? A gente está todo mundo esperando você, ficamos ansiosos esperando você toda semana aqui para você trazer todo o seu conhecimento da Arte Reborn. Muito bacana cada papo que a gente tem por aqui, muito bom, muito bom. Então vamos ver aqui se nós já estamos ao vivo aqui. Já estamos. Então, pessoal, quem estiver chegando por aqui na nossa live agora, por favor, compartilhe aí, nos ajude aí para que esse conteúdo possa chegar a mais e mais pessoas, cada vez mais pessoas, né? Então, por favor, aí, compartilhe aí na sua página, para que mais e mais pessoas consigam ver, tá bom? Eu estou compartilhando aqui na minha página agora. Vamos lá, e a gente já vai começar. Conseguiu aí, Ana? Conseguiu, acho que deu certo aqui. Deixa eu ver. Certo. Acho que sim. Deixa eu baixar o som aqui, senão começa a duplicar o som aqui. Deu certo aqui. Compartilhar. Deu certo. Legal. Deixa eu copiar aqui o link. Vou colocar lá no meu também. É isso aí. Ok, aqui. A gente quer fazer as coisas rápido, aí a gente se atrapalha, né? Né? Parece que não anda, né? Pessoal, fala para mim quem está aí, manda um oi para eu saber. Pronto. Vamos lá então, Ana. Muito boa noite. Vamos começar aí mais um bate-papo sobre a Arte Reborn. E hoje a gente vai fazer vai dar continuidade, Ana, àquele papo que a gente já teve na outra semana, falando sobre ao idoso e o Reborn, né? Tá, sobre os bebês. Hoje a gente vai conversar sobre o terapêutico. Trouxe dois aqui. Sobre o terapêutico. Né? Que legal. Então, manda ver, Ana. Muito boa noite. Salve o pessoal aí. Manda bala aí. Introduz aí as tuas falas aí. Vamos aprender hoje sobre o bebê terapêutico, o bebê aí utilizado aí para os idosos e outras afins, aí, outras aplicações afins, né? Bora lá, Ana. Muito boa noite, viu, querida? Boa noite, Mário. Boa noite a todos. E sejam muito bem-vindos, né? O nosso tema hoje é um pouquinho a extensão que nós tivemos na semana passada sobre a terapia da boneca, né? Que é a terapia do Reborn ligado ao idoso e principalmente ao paciente de Alzheimer, né? Então, a gente fazendo uma retrospectiva da semana passada, né? Nós temos um benefício muito grande em trabalhar com os idosos no Alzheimer com a boneca. Por quê? Porque nós conseguimos retroceder, né, esse idoso, nós conseguimos auxiliar no tratamento do Alzheimer, quando é se tratado com um bebê, que ele remete à lembrança dos filhos pequenos, né, da criança, do cuidar, do estar perto, do contar história, do interagir na sociedade, dentro da família. Então, a boneca, ela tem um papel fundamental na recuperação não, porque o Alzheimer a gente sabe que é um probleminha, infelizmente, que a gente não tem como retroceder, né, o quadro dele. Mas ela tem um papel fundamental no tratamento e em você interagir, o estímulo desse idoso. Porque a partir do momento que a boneca é entregue para o idoso, ele começa a interagir com ela. Então, a primeira coisa é conversar, apresentar para a família aquele novo membro, né? Então, ele tem aquela importância dele passear com a boneca para ele mostrar para as pessoas, mostrar para a boneca aquele mundo ali fora, né? Aquilo que ele está vendo, aquela praia, aquele parque, aquela praça.
Então, a gente tem tido resultado bem satisfatório e bem positivos em relação ao idoso, principalmente ao paciente de Alzheimer. Num primeiro momento, é muito importante para que a família entenda esse processo, né? Então, para a família é frustrante, de repente, ela vê uma pessoa que sempre foi muito dura, intelectual, sem muita interação com a família quando estava bem, e de repente vê ele interagindo, conversando, dando risada e cuidando bem de uma boneca, chega a ser frustrante, chega a ser muito dolorido para essa família. Mas a família tem que entender que aquele momento para o idoso é importante, né? Que aquela boneca ali tem um papel fundamental, porque é com ela que ele vai poder conversar, que ele vai ter o estímulo para que ele possa conversar com as pessoas de fora, né? Então, isso é muito interessante e é muito importante que a família entenda esse mundo do idoso. O brincar já é uma terapia, né? E o brincar de boneca para o idoso é uma terapia. Então, por isso que a gente sempre bate em cima, né, da importância do idoso ter a sua boneca, né? Então, a gente fala assim, tem muito idoso que chega para a gente e fala assim, ai, mas eu já passei da idade, ai, eu queria muito, mas, ai, eu já passei da idade, né? E a gente nunca passa da idade. E é importante que ele tenha realize aquele desejo dele. Por quê? Porque os filhos já cresceram, muitas vezes os netos já cresceram, né? As crianças já se foram. E aí vem aquela coisa de a casa está vazia, né? A casa não tem mais ninguém. Ou, de repente, o Alzheimer leva a ausência de todo mundo, né? Então, a boneca vem justamente resgatar essa coisa mágica, né? Essa energia, esse brincar, essa parte leve da vida, né? Então, é muito importante que a família entenda todo esse processo. Então, não é que a mamãe está ficando louca, não é que a vovó está ficando louca, né? A vovó está ficando louca, está querendo brincar de boneca, mas é que para a vovó é importante a boneca, né? A mamãe está com problema, porque eu passo lá, ela está conversando com a boneca, né? Eu passo lá, minha avó está trocando a boneca, está conversando com a boneca, está brincando com a boneca. Então, elas não estão ficando loucas, né? Elas estão retroagindo num tempo que para elas foi muito gostoso e foi muito bom. E isso é muito bom para o idoso, né? É uma companhia, porque é muito difícil a família, o lar, que tenha esse tempo, né? A gente vê numa sociedade que as pessoas não têm mais tempo de ficar conversando com o idoso, né? Os filhos não querem mais saber de ficar. É raras famílias, raras exceções que os filhos ainda estão ali perto, né? Conversando, curtindo, os netos ali junto. Então, para o idoso, a boneca nada mais é do que uma companhia. Ele vê como uma companhia, né? Então, ele brinca, ele troca, ele conversa, ele penteia o cabelo, ele muda de roupa, ele troca a fralda. Para ele, é uma distração. É a terapia do brincar. É a terapia de você ter alguma coisa para você fazer, né? Então, é importante que a família entenda e que a família deixe que ele viva naquele mundinho dele, né? Que ele volta a ter o mundo dele. É como nós, por exemplo, nós temos as crianças, né? E a gente, quando quer interagir com a criança, psicólogo usa muito isso, e a gente usa muito isso também com o idoso, quando a gente quer interagir com eles, com as crianças, a gente fala o quê? Vamos brincar, né? Vamos sentar para a gente brincar, vamos jogar, vamos fazer desenho, né? Então, isso é muito importante para o idoso também. Né? Não é que ele cresceu e ele ficou meio doido, é que ele cresceu, a casa ficou vazia, existe um problema, vamos dizer assim, de ausência, né, que o Alzheimer traz, e a boneca vem justamente preencher esse espaço, né? Ela vem preencher essa lacuna que existe, né? Essa interação, essa facilidade, é você sim, fazer com que o idoso se sinta útil, né? Geralmente eles querem ajudar. Deixa eu ajudar a lavar louça, deixa eu ajudar a cuidar disso, mas a idade é avançada, a coordenação já não ajuda, já não tem muita força nas mãos, então ele se sente útil
no caso dele retroceder e olhar e falar assim, nossa, eu tenho meu bebê para cuidar, né? Então, a terapia da boneca, ela age justamente nisso, né? Na diminuição da agitação, da ansiedade, na interação, na conversa, no apresentar, porque aí ele tem uma companhia para contar as histórias da época que ele lembra, de quando tinha os filhinhos pequenos, né? Para apresentar para a família, olha, esse daqui é fulano, então eu tenho ele agora, né? Ele não é bonitinho, olha que coisinha mais linda. Então, esse estímulo de fala, de comunicação, de interação, tudo isso a gente consegue, assim, com resultados muito positivos na terapia da boneca, né? E Legal. hoje a gente veio apresentar duas, né? Duas sugestões de bonecas aí para as crianças Legal. grandes, né? Legal, Ana. Apresenta para a gente, então, aí, Ana. Apresenta para a Então, gente aí nós, esses a gente tem bonecos, esses duas bebês vivos. opções, né? Geralmente, a gente trabalha com o bebê carequinha, porque antigamente era difícil do bebê nascer com cabelo, né? Então, era um cabelinho assim, a cabecinha carequinha, e a gente pode trabalhar com ele com cabelinho também, né? Então, aí varia, de repente, se os filhos nasceram cabeludos, se as crianças que cuidavam era cabeluda, né? Para a gente poder fazer o bebezinho de acordo com aquela memória afetiva que esse idoso tem, né? Então, nós temos duas opções de bebê, que é o bebezinho normal, com braços e pernas de vinil, né? Que é esse bebezinho aqui. Olha, é um bebê normal, né? Esse foi até minha filha que pintou. Então, é um bebezinho normalzinho, tem bracinho, tem perninha, né? E ele é um bebezinho inteiro. Esse tipo de bebezinho, que é o bebezinho, o reborn normal, que a gente tem no mercado hoje, ele é um bebê pesadinho. Então, ele tem o peso de um bebê real, né? E ele tem os braços no vinil, cabecinha no vinil, ele é um bebezinho mesmo. O que que acontece? Existem idosos que eles não têm mais a força para ele levantar um bebezinho, né? Então, ele acaba tendo uma dificuldade grande para levantar um bebezinho com peso igual a esse. E existem idosos que geralmente ficam mais tempo acamados, né, deitados, do que andando com o bebezinho no colo. Para esse tipo de idoso, nós temos um outro tipo de bebê, né? Que é o terapêutico, que é esse outro bebê que a gente trouxe para mostrar aqui. Então, o terapêutico, ele é um bebezinho que ele tem articulação, tá? Ele mexe as perninhas, ele mexe os bracinhos, normal. Só que o corpinho dele é todo em tecido. Então, ele é um bebezinho mais fofo, ele é todo macio. E a cabeça dele é reborneada. Então, a cabeça dele é de um bebê quase real, né? Por que que nós fizemos esse bebezinho aqui ao invés do bebezinho normal para o idoso? Como ele tem idoso que tem dificuldade de carregar, a gente fez ele que é mais leve, ele não tem peso, tá? Então, ele se torna mais leve, mais fácil para carregar, e ele é todo em tecido. Então, o idoso que fica acamado, geralmente vai dormir com esse bebê do lado. Né? Ele fica com o bebezinho junto. Como ele é tecido, ele não machuca a pele do bebê, do idoso. O bebê de vinil, pelas partes dele, apesar de ser vinil, né, é borracha, mas no atrito, a pele do idoso é muito fina. Então, no atrito, ele acaba machucando, ele acaba fazendo hematomas, né? Ele acaba marcando. Então, a gente procurou evitar esse tipo de machucado, de atrito com o idoso, e aí a gente veio com o terapêutico, que é o tecido. Aí não tem problema se ele dormir junto, se ele ficar muito tempo ali parado na mesma posição, porque é macio, então não vai machucar. A outra opção que nós temos também, que é uma outra sugestão, é colocar e trabalhar em cima da aromaterapia
neste bebê terapêutico. Então, de acordo com o terapeuta que acompanha esse idoso, né, o geriatra que acompanha esse idoso, a gente pode pedir sugestão para a família, né, para que a família converse com ele, para que a gente possa pôr dentro, na base da aromaterapia, cheirinhos nesse bebê, né? Então, aqui a gente pode trabalhar com uma camomila, a gente pode trabalhar com uma lavanda, a gente pode trabalhar com um cheirinho que vai interferir, que vai ajudar ele a relaxar, ele dormir melhor, a manter mais a calma. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar no bebê terapêutico, né? Então, além da terapia da boneca em si, né? Dele estar com um membro novo na família, para ele poder ter todos os benefícios aí de terapia de boneca, a gente pode trabalhar com a aromaterapia para que auxilie esse idoso de uma outra maneira, de uma forma mais profunda ainda, para que a gente possa levar mais conforto para ele, né? Então, é isso. A gente tem condições de estar atendendo das duas maneiras, né? Se é um idoso que está começando numa fase intermediária aí da doença, de repente, e tem as suas condições, né, normais ainda, o corpo está bem, está forte, está firme, a gente pode dar um bebezinho inteiro para ele. Ele vai ter força para carregar, ele vai sentir que é o bebezinho com peso, tudo. Agora, se é uma pessoa já mais debilitada, aí a gente entra com o todo de tecido. Okay. Ana, uma curiosidade. Esses bebês são só para idosos do sexo feminino ou tem casos de idosos do sexo masculino que também adotam esses bebês aí no tratamento? Tem dos dois sexos, ambos, né? A gente consegue tratar. Por quê? Porque o idoso, o homem, né? Se ele teve uma vida que ele aproveitou bem os filhos, que ele cuidou bem dos filhos, e que ele tem uma memória afetiva com criança muito boa, ele vai adotar o bebê tranquilamente. A diferença é na maneira de tratar esse bebê. Então, geralmente, a idosa, ela vai tratar o bebê como se fosse os filhos dela, né? Então, ela vai cuidar, ela vai querer dar comidinha, ela vai trocar fralda, ela vai querer arrumar roupinha, ela vai cuidar desse bebê, ela vai pôr para dormir, né? O idoso homem, ele geralmente, quando ele tem uma boneca e a gente passa pelo quarto, a gente vê que esse idoso está com o boneco, quase 90% dos casos, ele está com esse boneco enrolado num lençol. Então, é o instinto de proteção, né? Então, ele enrola o bebê, ele protege o bebê como se fosse um neném. Ele protege o bebê no lençol, 90% faz isso. Protege o bebê no lençol, senta no colo e conta história. Então, ele começa a contar passagens da vida dele para a boneca, entendeu? Ele começa a contar histórias que ele viveu, coisas que ele viveu, ele começa a contar para a boneca. Então, 90% dos casos de homens que adotaram os bebês agem dessa forma. Você vai passar pelo quarto e você vai ver. Ele vai estar enroladinho no lençol, todo protegido, e geralmente, se ele estiver sentado, ele vai estar com o bebê sentadinho no colo e ele conversando com o bebê, contando história para o bebê, porque é a imagem que ele tem lá atrás, né? E a mulher já não, a mulher a gente já vê que cuida, que conversa, que troca, né? Que arruma a fralda, que é todo aquele cuidado, né? É diferente a conduta de um e outro, mas a conduta para homem e para a conduta para mulher é exatamente a mesma. Dificilmente muda, né? Isso, Mário, se a pessoa tem uma memória afetiva feliz com criança, tá? Se ela teve, durante a vida dela, ela tem uma memória afetiva feliz com criança, tá? De repente, a pessoa passou a vida dela, não teve filhos, não é muito assim de gostar de criança e tal, e ela gostava de bicho.
Ela gostava, criava passarinho, né? Gostava muito, tinha muito cachorro, gostava de cachorro, tinha lá um cachorro que acompanhou grande parte da vida dela, né? Então a gente vem com a terapia da boneca retratada nesses animais, entendeu? Então, de repente, a pessoa passou a vida dela criando passarinho, a memória afetiva que ela tem é dos passarinhos, era uma coisa que ela gostava muito, né? E aí a gente retrata isso no animal para que ela possa voltar nessa fase boa e que ela possa levar o tratamento, essa fase da vida dela de uma forma mais tranquila. Entendeu? Entendi, Ana. Só que aí, no caso, Ana, aí ela vê os animais no bebê, nessa boneca, ou são feitos bonecos exclusivos como animais, com formato de animais, de passarinhos, de gato, cachorro? Como que é isso? Como é que é É essa assim, relação? ela não vê o animal no bebê. Nós trabalhamos o animal em boneco para eles, entendeu? Então, por exemplo, é uma pessoa que criava, aqui no interior é muito comum isso, né? Criar muito passarinho, tem muito idoso que gosta muito de passarinho, cria muito passarinho. Então, a gente faz o passarinho de tecido, por exemplo, e aí entrega para o idoso. Outra coisa muito importante, Mário, é que esse objeto, essa boneca, esse bichinho, ela não pode ser imposta para o idoso. Ela não pode ser colocada de uma maneira imposta. Você tem que pegar. Não. No caso do bebê, a gente chega com o bebê no colo, como se fosse uma criança, e começa a interagir com o idoso. E a gente espera que ele receba e retribua esse carinho e adote o bebê. É dessa forma que é entregue o bebê ou o bichinho para o idoso, né? Então a gente jamais deve chegar e impor uma condição, né? Olha, isso é seu. Não. Isso está aqui como se fosse um bebezinho mesmo, um passarinho mesmo. Olha que lindo, olha que bonitinho, veio ver você. E aí ele adota, né? Ele adotou, ótimo, deixa que é dele, entendeu? Então, nunca deve se entregar como presente, embalado, nunca deve se entregar envolto em papel, dentro de caixas, nunca. Isso nunca pode acontecer, nunca. Porque para ele, como a memória tá muito confusa, se a gente entrega dessa forma, a gente causa um estrago um estrago assim enorme mental, uma confusão mental no idoso muito grande, porque ele vai receber aquilo como o animalzinho ou o bebê ficou sufocado, ele está sofrendo, ele está morto. Então, a gente nunca pode entregar dessa forma. A gente tem que levar no colo, como se realmente fosse um bebê ou um animalzinho. Olha que bonitinho, que veio passear, veio ver você. Eu trouxe aqui para te visitar, entendeu? É desta forma que a gente faz. Outra coisa, às vezes a família tem lá uma bonequinha lá que tá lá sem um olho, tá riscada, perna quebrada. Ah, eu vou dar lá para minha avó brincar. Nunca faça isso. Nunca. Porque o idoso remete tudo ao real. Tudo é o real para ele. Então, a boneca, o bebê, é um bebê de verdade, né? Então, para ele, não é um brinquedo, é o bebê dele. Então, você imagina, ele está pegando o bebê dele, aí o bebê dele tá sem dedo. Ele vai ficar assim num sofrimento, numa confusão tão grande na cabeça dele, que em vez da gente trazer uma coisa boa, a gente acaba trazendo um sofrimento muito grande. Então, tudo isso deve ser muito bem observado, né? Tem que ser tratado com muito carinho, com muito cuidado, né? E a terapia em si, ela não substitui as terapias habituais que o idoso já está fazendo e o acompanhamento médico dele, né? A terapia da boneca é uma terapia como qualquer outra, né? Que ela vem visa a somar o tratamento do idoso
e a condição de vida dele, né? A condição de melhora dele e que ele se sinta mais tranquilo e mais ligado ao meio que o cerca, né? Legal. Ana, fala um pouco para a gente quais são as aplicações, então, quais são os casos reais que você já presenciou, que foi indicado a boneca e que funcionou muito bem. Nós fizemos alguns testes e alguns testes foram indicados, né? Nós tivemos uma senhora numa casa de repouso e ela estava dando muito trabalho para as enfermeiras para poder cuidar dela. Então, alimentação por sonda, ela estava usando o oxigênio e ela se debatia muito e ela não deixava. Ela já tinha um gênio complicado e ela não permitia. Então, tiveram que amarrar ela na cama porque ela arrancava a todo momento a sonda, ela tirava, ela dava muito trabalho para cuidar dela, né? Na condição que ela estava. E nós mandamos o bebê para ela para fazer um teste, para a gente ver qual era a reação quando ela recebesse a boneca. E a reação foi mágico, porque foi no primeiro momento que ela se deparou com o bebê, ela automaticamente ela se dispôs a cuidar dele, a estar com ele, e aí a gente teve uma melhora de 100% de tratamento com ela. Então, assim, ela, como se ela tivesse saído daquela situação de agonia, de desespero, de amarrada, porque ela precisava se cuidar para manter o bebê perto dela, né? Então, a gente teve outras situações que o idoso era extremamente agressivo, nervoso, agitado, e com o bebê ele passou assim a ter mais calma, porque para ele cuida de uma criança, ele está com o bebê, né? Então a gente tem inúmeros casos para citar, né, de pessoas que pegavam, teve uma outra senhora também que não dormia à noite, né? Que na cabecinha dela ela ficava para a filha o tempo todo. A filha dava banho, punha ela na cama e o tempo todo ela ficava. Cadê o bebê? Você já pôs o bebê para dormir? Cadê o neném? Você cuidou do neném? Daí a filha me ligou, falou: Ana, eu tô com a minha mãe nessa situação. Será que se eu der uma boneca para ela vai melhorar? Vai melhorar. Nós fizemos a boneca para ela, levamos a boneca para ela, ainda ela falou para mim assim: se eu tivesse feito isso antes, eu estava dormindo há muito mais tempo, porque ela passava a noite chamando a filha, para a filha ver um neném que nem existia, né? Então, quer dizer, a memória dela voltou lá atrás, né? E aí, com a bebezinha, ela passou a dormir a noite toda, que aí a filha dava banho nela, cuidava dela, punha ela na cama e ela falava assim: cadê o neném? Você cuidou? Ela falou: cuidei, já dei banho, já dei de mamar, vou por aqui pertinho da senhora, para a senhora cuidar e dormir. Então, assim, a gente tem vários casos, vários casos, né? De que a gente teve um resultado extremamente positivo dentro da terapia com a boneca, né? Não só em idoso, como em casos de demência, Mário. Então, assim, demência mesmo, né? De jovens, né? De adultos com demência, a gente tem, assim, vários relatos de pacientes que teve uma melhora significativa, principalmente na agressividade, né, com relação à boneca. Então, foi assim, foi muito diferente, é como se fosse uma mágica, você entrega e a pessoa parece que ela se vê em outro mundo, parece que ela volta a visão dela e o dia a dia dela e o cuidado dela para aquela criança ali, que ela tem que cuidar, entendeu? É muito lindo, assim, não dá para citar uma coisa, porque tem muita. Muito legal, Ana, muito Né? bacana. Ana, e como é que funciona esse negócio, né, da Arte Reborn voltado para o bebê terapêutico? Como é que funciona? É um negócio que já está difundido, é um negócio novo? Quem são os clientes aí dessa Arte Reborn para bonecas terapêuticas? Né? Quem compra esses bebês? Quem são os clientes? Como que funciona esse negócio? Como que você vê? Então, o público para o bebê terapêutico hoje, o bebê terapêutico, né, no mercado, ele é totalmente novo, né? Então, não existe ainda
uma quantidade grande, ele não está assim, uma coisa de fácil acesso, porque ele está entrando agora no mercado. Então, para mercado de bebê terapêutico, a gente ainda está em gestação, vamos dizer assim, né? Esse tipo de público você pode atingir desde o idoso, desde o paciente com demência, desde da criança especial, né? Que a gente trabalha muito com psicólogas para poder interação com o bebê. Ele é bastante difundido em maternidades para mãezinhas novas que elas estão começando a ter o seu nenenzinho, que está aprendendo a amamentar, que está aprendendo a como é que você lida com o bebê. Ele pode ser usado também, né? O que eu falo assim, em escolinhas de mamães, né? Por ele ter um preço bem mais acessível do que um bebezinho normal, então ele pode ser bastante usado em escolinhas de mamães, que são aqueles cursinhos que as maternidades dão para gestantes, né? Quando elas estão aguardando ali para o bebezinho chegar, para aprender a amamentar, essas coisas todas assim. E ele é usado também para crianças menores. Então, crianças abaixo de 5 anos, 4 anos, 3 anos, a gente trabalha com o bebê terapêutico também. Não na parte da terapia, mas na parte de bebê reborn, porque eles são leves para elas, né? E são mais em conta, são mais baratos. Então, às vezes, a criança quer muito um bebê, mas eu não posso dar um bebê de 1,8 kg, por exemplo, para uma criança de 3 anos ficar o dia inteiro carregando, né? Então, eu vou comprometer todo o desenvolvimento da criança, eu vou comprometer toda a parte de estrutura da criança, coluna, tudo, né? Que ela fica o dia inteiro carregando esse 1,8 kg, 2 kg no colo, né? Então, outra, por ser um bebê normal, é caro, ele tem um valor um pouco mais elevado, e a criança não vai ter o discernimento de cuidar, né? De um bebê mais caro, de um bebê inteiro. Então, a gente recomenda, quando a criança é mais novinha, que ela quer muito um bebezinho, aí a gente recomenda o terapêutico, porque ele não tem o peso, né? Ele tem o peso de um bonequinho normal, e ela, nem que ela jogue, que ela durma, que ela fique com o bebê, o pai e a mãe não vai ter um prejuízo tão grande, né? Com o bebê normal, e a gente entra com o terapêutico também. Então, o mercado para o terapêutico é muito grande, ele é extenso e ele está extremamente aí, limpo ainda, não tem, não estão, está começando assim muito pouco, a gente está, eu não vou falar nem gatinhando, né? Então, ele está totalmente aberto e para ser explorado, né? Aí pode-se trabalhar em conjunto com geriatras na terapia da boneca, pode trabalhar em conjunto com psicólogos, pode trabalhar em conjunto com maternidades, né? Se for na parte terapêutica. Agora, se for na parte de venda para criança menorzinha, aí o mercado está disponível para ser explorado, né? Legal, Ana, legal. Muito bonito, muito lindo esse trabalho aí, né, e todos esses casos que você contou aí. O que mais, Ana? Mais alguma coisa para falar sobre os bebês terapêuticos? Mais alguma Então, história? Mais algo que você acha nós importante? temos o curso dele à disposição, né, do bebê terapêutico, para quem tiver interesse, né, entrar em contato com a gente. E é isso. Eu acho que não tem, assim, muita coisa para a gente passar, porque é tanta coisa, né, tanta coisa, que eu acho que numa live só a gente não consegue passar tudo que se tem, né, tanto no mercado reborn quanto no terapêutico, né. Tem muita coisa a ser explorada, né, muito caso, muita história para a gente poder contar, Legal, né? legal, Ana. Legal, mas acho que foi bacana, acho que já deu para o pessoal entender, né, essa segunda live sobre esse tema, deu para o pessoal entender bacana onde que é aplicado, como funciona, né, quais são os cuidados. Acho que está muito bem, foi muito bem explicado tudo por você, acho que está perfeito mesmo. Não, parabéns, Ana, por esse trabalho, que você possa transmitir essa arte para muito mais pessoas, para que outras pessoas possam usar essa forma de terapia para cuidar melhor, né, dessas pessoas que são tão necessitadas, né? E é uma coisa tão especial, tão específica, né?
que eu tenho certeza que muita pouca gente conhece, né? E quanto mais as pessoas puderem conhecer, quanto mais elas puderem adquirir e implementar essa terapia, tenho certeza que vai melhorar muito na qualidade de vida dessas pessoas, inclusive na qualidade de vida dos cuidadores, né? Que é a própria família, né? Tenho certeza Exatamente. que isso vai ajudar não só a pessoa, mas como vai ajudar a família também, né? A lidar melhor com essa situação, Exatamente. né, Ana? Na parte de cuidadores de idoso, eu acho que ele é fundamental. O bebê terapêutico é fundamental. Eu brinco que eu falo assim, faz um teste para você ver, né? Leva e faz um teste, compra um bebezinho e faz um teste para você ver, né? Porque o resultado, a gente sabe do resultado, né? Qual é? Então, é fabuloso, né? Eu brinco que Legal. se as pessoas tivessem ideia do quão bom é e do benefício que se tem, né? Ele já estava assim, era artigo de esse daqui tem que ter, né? Esse tem que ter. Essencial, Exatamente. essencial no tratamento. Legal. Legal, Ana. Obrigado aí por mais uma live, obrigado aí por estar junto mais uma noite, né? E agradeço muito aí todo o seu conhecimento, você passar todas essas informações. Tenho certeza que despertou o interesse aí em muitas pessoas a conhecer ainda mais a Art Reborn e a aplicabilidade aí nessas terapias aí que você acabou de trazer para a gente, viu? Parabéns pelo seu trabalho e boa noite para você, Ana. Obrigada, Mário. Boa noite, gratidão sempre. E obrigada, pessoal, por estar presente mais uma vez. E terça-feira a gente se vê. Legal, então, Ana. Boa, né, Ana? Agora as lives nossas Terça-feira, todas às agora as lives terças-feiras, mudaram para 19 horas. terça-feira. Isso mesmo. Legal, Ana. Então, até a próxima terça-feira, pessoal. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até mais. Amém. Beijo, Ana. Beijo, beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.